Primeiro livro de Reis, capítulo 3, a partir do versículo 5. O texto diz assim: Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite, em sonhos. E Deus lhe disse: Peça o que você quer que eu lhe dê. E Salomão respondeu: Foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: Já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, e nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Versículo 15 diz: Salomão acordou, e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os oficiais. Pai, eu oro na autoridade do nome de Jesus e peço graça e favor sobre as nossas vidas. Deus, que o Senhor esteja falando ao coração de cada um que está aqui presencialmente, mas cada um que está online também ouvindo essa palavra, que o Senhor possa falar aos corações, que o Senhor possa trazer à memória sonhos, Senhor, de cada um dos teus filhos e filhas. Pai, repreendemos todo principado, potestade, tudo aquilo que possa roubar a nossa atenção neste momento, para não ouvir a tua palavra, e queremos abrir os nossos ouvidos espirituais, para ouvir o que o Senhor tem a falar com cada um de nós nesse dia, Pai. Toda honra, toda glória nós damos a Ti. Amém. Ao falar de sonhos, nós nos referimos a projetos, a missão, a visão, uma definição clara do propósito da nossa existência. Deus tem um propósito para você, Deus tem algo especial para você. Eu e você, nascemos com um propósito. E quando tomamos consciência da nossa identidade, é necessário definir o que seremos e qual o objetivo da nossa vida. Deus, Ele tem algo especial para cada um de nós. Algo único para você, algo único para você, algo único para você, algo único para você, algo único para você. Deus tem um propósito na sua vida. Certo dia, conversando com o irmão, e ele disse assim: pastor, eu acho que Deus não tem nada para mim não, porque eu nasci para ser prego. Eu falei assim: mas por que ser prego? Ele falou: porque eu só tomo na cabeça. Eu falei: não é isso não, Deus não tem isso para a sua vida. Mas tem pessoas que imaginam que elas nasceram para ser prego, só para tomar na cabeça. Você não é um prego. Deus tem algo especial sobre a sua vida. Deus tem algo especial em fazer em você, através de você. E eu sei que você tem sonhos, eu sei que você tem algo que o Senhor, que você pede ao Senhor para que Ele realize na sua vida. Então, entenda, coloque isso diante dEle, apresente isso a Ele. E em Gênesis 12, a partir do versículo 1, o Senhor disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, eu o abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Então, Deus tem algo específico para cada um de nós.
Napoleão Hill disse: quem não sabe o que quer, corre o risco de não entender o que encontra. Então, se você não sabe o que você quer, se você não sabe com o que você sonha, corre o risco de você não entender quando você encontrar algo da parte de Deus. Agora, eu gosto de uma outra frase, de um autor desconhecido, que diz: o homem que não sabe o que quer, não merece o que tem. O homem que não sabe o que quer, a mulher que não sabe o que quer, não merece o que tem. Então, entenda o que você quer. Quais são os seus sonhos? Quais são as suas metas? Qual é a sua visão para o próximo ano, os próximos anos? Daqui 5 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos. Você precisa ter ali, ao longo prazo e a curto prazo, o que você pensa da sua vida. Em Deus, em família, com o ministério, na sua empresa, nos seus negócios, em tudo aquilo que você está inserido, no seu trabalho. Não é só, deixa a vida me levar, eu vou fazendo as coisas de qualquer forma. Se Deus quiser, Ele faz. Se Deus não quiser, está tudo bem. Não, Ele quer fazer algo em você. Ele quer fazer algo através de você. Agora, olha só, esse texto aqui, ele é muito rico, porque primeiro a Bíblia fala que o Senhor aparece para Salomão em sonho. Ele está sonhando. Tudo começou através de um sonho na vida de Salomão. Mas o Senhor faz uma pergunta para ele perigosa. Nos dias de hoje, perigosa, que eu digo para mim e para você. Porque o Senhor diz para ele: peça o que você quer que eu lhe dê. Uau, que pergunta poderosa. Se hoje Deus aparecer para você e fizer essa pergunta: peça o que você quiser que eu lhe dê. Peça para mim o que você quiser que eu vou lhe dar. Qualquer coisa. Hoje nós temos aqui o exemplo de Salomão que pediu sabedoria. Mas naquele tempo Salomão não tinha uma base, alguém ali para ele fazer o pedido que fez. Mas eu falo que essa pergunta ela é perigosa porque você, primeiro, você sabe o que pedir a Deus? Se o Senhor aparecer a você? Você sabe o que pedir a Deus? Você sabe o que falar com Ele? Sim ou não? Segundo, se o que o Senhor vai lhe pedir, você está pensando em você? Ou você está pensando no reino de Deus? Você está querendo mostrar para pessoas, e você vai pedir algo a Deus. Deus, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero dinheiro, eu quero posse, eu quero poder, eu quero fama. Para quê? Para mostrar a pessoas que você chegou até aquele lugar? Ou não? Você quer usar isso para o reino de Deus? Porque aqui mostra que os nossos sonhos, eles precisam estar alinhados aos sonhos de Deus. E foi isso que fez com que Salomão, aqui, Deus pudesse realizar esse sonho na vida dele. Porque o Senhor diz assim: você pediu a coisa certa. Você pediu a coisa certa. Você não pediu para destruir seus inimigos. Você não pediu riqueza, honra. Você não pediu nada para você. Você pediu pensando no meu povo. E aí eu aprendo muitas coisas com Salomão. Porque o que você diria se o Senhor, nesse exato instante, aparecesse para você e fizesse essa pergunta? Eu lembro que no testemunho que eu usei a semana passada para vocês, eu falei da casa, que era o nosso sonho ter a nossa casa. A primeira não deu certo, mas a segunda deu certo. E por que deu certo? Porque eu creio que aquele sonho estava alinhado ao sonho de Deus. Tínhamos uma casa grande, porque queríamos ter uma célula, queríamos receber pessoas, queríamos acolher pessoas. Sabe, e eu fico olhando que naquela primeira casa que nós queríamos e sonhávamos, não dávamos para fazer aquilo que nós queríamos fazer. Mas a segunda, que daí o Senhor nos abençoou e deu certo, foi porque nós queríamos receber pessoas. E essa casa foi uma bênção na nossa vida. Essa casa recebemos muitos pastores, amigos, muitos relacionamentos nasceram através dessa casa. Ali começou o alcance, ali começou a igreja. Então, você precisa entender que tudo que Salomão alcançou da parte de Deus foi estabelecido a partir de um sonho.
Por isso eu volto a perguntar, qual é o seu sonho? O que você sonha para 2025? O que você sonha para os próximos anos? O sonho que eu estou falando aqui não se trata daquele que a gente acaba tendo às vezes, tipo ontem, sabadão, você comeu aquela feijoada na hora do almoço, e aí foi dormir e sonhou. Não é esse sonho. Eu lembro que uma vez a gente estava assistindo um filme, eu e a Adri, e era, acho que o Ataque das Aranhas, das Formigas, era algo assim. A gente assistiu aquele filme, era à noite, e fomos dormir. À noite a gente estava dormindo, a gente sonhou que aquelas aranhas, formiga, estavam atacando a gente. Comecei a gritar, dei uns tapas nela. Ó, tem aranha em você, tem formiga em você. Ela acordou, o que é isso? Eu falei, aranha, formiga, tá atacando a gente. Ela, você ficou assistindo aquele filme aí, ó? Olha aí, ó, entrou na sua mente. Não é esse sonho que eu estou falando. Estou falando sonhos de Deus para a sua vida, de um projeto de vida, o objetivo de existir. Quem não sonha não tem vida. O que você sonha para a sua vida? Pense nisso. O que você sonha para a sua família? O que você sonha para a sua empresa? O que você sonha para os seus filhos? E como eu disse, alguns talvez vão dizer, não sei responder essa pergunta. Todos nós fazemos parte do sonho de Deus, e para que a sua glória seja manifesta entre todos os povos da terra. E é preciso entender que são os nossos sonhos, que não são os nossos sonhos, mas são os sonhos de Deus. E eu gosto muito de uma outra frase que diz assim, do autor desconhecido: quando o futuro se torna maior que o presente em nossa mente, superamos qualquer dificuldade para atingir nosso objetivo. Então, precisamos muitas vezes vencer dificuldades, vencer limitações, vencer pensamentos negativos, para começar a sonhar o sonho de Deus para as nossas vidas. É a palavra de Deus que opera em nós o querer e o realizar. E Deus tem prazer, Deus gosta de realizar sonhos, amém? Deus tem prazer em realizar os sonhos dele na sua vida. Então eu quero aqui, em cima desse texto, onde Deus aparece a Salomão, dividir algumas coisas com você, para que possamos aprender por que Deus ouviu o sonho de Salomão, quais foram os critérios que Deus usou ali para conceder a ele aquilo que ele pediu. Então vamos aprender. Para você que gosta de um título para a sua palavra, como adquirir conquistas através dos sonhos. Para aqueles que gostam de anotar e ter um título à palavra. Primeira coisa que eu quero dividir com você aqui é: alinhe-se o seu sonho aos sonhos de Deus. Você quer que o sonho de Deus se realize na sua vida, aquilo que você está pedindo? Alinhe-se o teu sonho ao sonho de Deus. Sabe, esteja alinhado com os sonhos de Deus. O sonho de Salomão aqui estava relacionado ao reino, à casa de Deus. Ele diz: dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, coração dócil, pronto a ouvir, para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? E a Bíblia fala que estas palavras agradaram ao Senhor, por Salomão ter pedido tal coisa. Sabe, ele não pediu para si próprio, mas ele pediu para aplicar no reino. Deus elogiou ele porque ele não pediu para si. E aqui é a primeira coisa que eu quero dividir com você. Você precisa entender que os sonhos que você está anotando, que você está escrevendo para 2025, você está pensando em si próprio? Você está pensando no teu reino? Ou você está pensando no reino de Deus? O teu sonho inclui vidas, pessoas? Ou só pensa em você? Porque se o teu sonho só é bom para você, se ele somente conecta a você, se ele fala tudo de você, dificilmente ele vai acontecer. Agora, se o teu sonho está alinhado ao sonho de Deus, se o teu sonho está debaixo da vontade de Deus, se o teu sonho fala sobre o reino de Deus, pode ter certeza que isso está alinhado ao que Deus sonha também. Deus fez esse elogio a ele dizendo: porque você não pediu para si próprio, você pediu pensando no meu povo. O texto diz assim: e Deus lhe disse,
já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riquezas e nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento, ou numa outra versão, sabedoria, para discernir o que é justo, então eu vou lhe dar. Sabe, Deus, quando me chamou, colocou dentro de nós um sonho, que para muitos parece até utopia. Mas, como o sonho não é meu, o sonho é de Deus, devemos continuar crendo. Amém? Então, mas o que alegra é ter convicção dos sonhos, se eles estão alinhados aos sonhos de Deus. E por isso que muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida. Sabe, querido, você está sonhando com algo, você quer ser alguém, um empresário de sucesso, alguém que tenha fama, alguém que tenha muitas posses. Glória a Deus por isso, não está errado. Eu quero ter minha casa, eu quero ter meu barco, meu avião, meu helicóptero. Não tem nada errado nisso. Que você tenha muito, aliás, inclusive para emprestar para nós, nos abençoar. É tão bom quando você tem amigos assim, né, André? É bom quando a gente tem amigos assim. Então, que você tenha muito, amém? Agora você precisa entender, você sonha em ter isso, para você se promover, para dizer, eu tenho, eu fiz, o meu braço me concedeu isso, a minha força, a minha inteligência. Eu quero ter porque eu quero provar para minha família, ninguém acreditou em mim, mas olha só onde eu cheguei. Eu quero ter porque eu quero provar para o bairro onde eu morei, olha só, vocês não acreditaram em mim, onde eu cheguei. Eu quero ter porque eu quero agora pisar em pessoas que um dia me pisaram também. Se você tem esse coração, nunca vai acontecer nada na sua vida. Agora, se você tem, pensando no reino de Deus, então pode ter certeza que o teu sonho está alinhado ao sonho de Deus. Não é errado você querer ser rico, querer ser próspero. Aliás, ensinamos isso quando falamos sobre finanças, que você tenha muito dinheiro, amém? Eu sei que só alguns aqui querem muito dinheiro, porque eu acredito que a maioria já é milionário. Então glória a Deus pela sua vida. Mas vamos dar mais uma oportunidade. Não há problema nenhum em você ter dinheiro, que você tenha muito dinheiro, amém? O problema é o dinheiro ter você. Não é o problema o crente ter dinheiro, é o dinheiro ter o crente. Porque o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo patrão. Se você quer ter recursos, finanças, dinheiro, posses, uma grande empresa, um grande negócio, se você quer estar num cargo de posição, de autoridade, pensando no povo de Deus, pensando nas pessoas, pode ter certeza que Deus vai te conceder. Mas se você quer estar neste lugar, simplesmente para provar algo para alguém, isso não vai acontecer. E como você sonda o coração de muitas pessoas quando elas colocam o sonho delas. O sonho delas tem eu. Em nenhum momento você vê Deus no meio do sonho dela. Muitas vezes pessoas pedindo coisas, e não está errado você pedir, mas está errada a forma que você pede, para que você pede. Tiago 4,3 diz, pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. Se você pede algo e não recebe, é porque você pediu mal, muitas vezes. Porque isso não está alinhado ao sonho de Deus, e é para esbanjar em seus prazeres. É para você humilhar pessoas, é para você dizer que você conseguiu aquilo. O eu fiz não, Deus fez. Então, entenda isso. E aqui é fundamental você muitas vezes rever os teus sonhos também. Rever o que você sonha. O seu sonho está alinhado aos sonhos de Deus? O seu sonho está alinhado ao propósito de Deus? Porque, olha só, o Senhor fala para ele assim, boa coisa você pediu. Você não pediu aqui para eu eliminar os seus inimigos. Você não pediu riqueza, dinheiro. Pediu nada disso. Pediu sabedoria para cuidar do meu povo. Eu vou lhe dar. Mas eu não vou lhe dar só isso. Eu vou lhe dar também o que você não pediu. E aí está o grande segredo. Quando você sonha os sonhos de Deus, Deus lhe dá aquilo que você pediu e aquilo que você não pediu. Como aconteceu com ele, com Salomão. Então a primeira coisa é esta: esteja alinhado os seus sonhos aos sonhos de Deus. Talvez você vai ter que rever a sua lista. Talvez vai ter que rever algumas coisas.
Segunda coisa que eu aprendo com Salomão aqui: profetize a realização dos seus sonhos. Profetize sobre a sua vida a realização dos sonhos. O Senhor fala: eis que farei como você pediu. Sabe, querido, precisamos declarar a palavra. Precisamos orar em cima daquilo que acreditamos. Precisamos profetizar. Eu lembro que no início da nossa caminhada cristã, eu e a Adri, nós tínhamos as nossas duas listinhas. A listinha do mal, que era pessoas que nós tínhamos que perdoar, pessoas que tinham que perdoar a gente, as nossas dívidas. Estava ali, confusão, estava tudo na listinha do mal. Mas nós tínhamos a listinha do bem também. A listinha do bem era as promessas que Deus tinha sobre as nossas vidas, aquilo que Deus havia falado sobre nós. Aí pegávamos as duas listinhas. O Murilo era pequeno ainda, eu, ela e o Murilo todas as noites. A listinha do mal. Orávamos por ela: Senhor, ajuda-nos a perdoar quem nos ofendeu. E também, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a nos perdoarem também. Deus, ajuda a gente a pagar as nossas dívidas, a honrar, Senhor, esses compromissos. Mas orávamos também pela lista do bem, onde tinham as promessas de Deus, a nossa lista, e falávamos: Senhor, apressa-te em cumprir sobre a nossa vida a tua palavra. Senhor, eu trago à existência as tuas promessas sobre as nossas vidas, toda noite, declarando. Então, fale sobre os seus sonhos, escreva, faça um desenho, deixe à vista dos seus olhos, para que você nunca pare de sonhar. Fizemos esse material. Mas não é só material, é algo para você lembrar, para você colocar na sua Bíblia com as suas anotações, para que conforme for passando o ano, você olha e fala: Deus realizou esse, Deus realizou mais esse, Deus realizou mais esse. Olha isso, eu nem pedi, mas veio junto com esse. Amém? Mas profetize sobre os seus sonhos. Libere palavras de bênção. Não deixe ele enfraquecer. Talvez tem coisas que vão passando o tempo. E tem coisas que, querido, acontecem em um dia, tem coisas que acontecem em uma semana, tem coisas que demoram um mês, tem coisas que demoram anos. Mas não desista dos seus sonhos. Continue trabalhando, continue declarando a palavra, continue perguntando para Deus: Deus, isso está no seu coração? Então, não desista. Deus vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Romanos 4:21 diz assim: estando plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir o que havia prometido. Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para você. Tudo. Não são algumas coisas. Se Ele prometeu, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, quando sonhamos os sonhos de Deus, Ele concede a nós além dos nossos próprios sonhos. Quando sonhamos o sonho de Deus, Deus não concede só a você o que você pediu. Deus concede algo muito maior. Deus concede a você um combo completo. Porque Deus fala isso para Salomão: olha, eu vou lhe dar o que você pediu, mas o que você não pediu, eu vou lhe dar também. Fica muito mais fácil assim. Pedir para o Senhor, alinhando o nosso sonho com o sonho dele. Porque quando Ele fizer algo para você, Ele vai fazer além do que você pediu. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. É esse Deus que nós servimos, amém? É esse Deus que opera em nós, é esse Deus que trabalha em nós, é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós cremos, que Ele opera em nós mais do que pedimos ou até pensamos. Então entenda isso. Olha só, aqui o que o texto diz: também lhe dou o que você não pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida, se você andar nos meus caminhos, guardar os meus estatutos e os meus mandamentos. Como fez Davi, seu pai, prolongarei os seus dias. Agora, eu preciso entender algo aqui também. Eu preciso aprender algo, que eu preciso estar conectado ao Senhor. O Senhor dá uma advertência para ele: se você andar nos meus caminhos. Muitas vezes começamos a caminhar com o Senhor, começamos ali uma vida de conquistas, de bênçãos, mas no meio do caminho nos esfriamos. Uma brasa fora do braseiro se apaga.
Uma vida sem oração, ela morre. Uma vida sem jejum, uma vida sem a palavra de Deus, que é vida, que é alimento para nós, morremos. Não é porque Deus fez algo agora que vocês... Bom, eu fui para a igreja, eu pedi algo, Deus fez, tá bom demais. Não, Ele tem algo ainda maior a fazer em você e através de você. O processo não terminou, continua. Tem muito mais coisas que Ele quer dar a você. Você pegou só um prêmiozinho. Ele tem um combo para você, Ele tem um pacote muito maior para você. Mas você precisa andar nele. Você precisa andar com Ele. Você precisa ser fiel a Ele. Você não pode simplesmente não, tá bom do jeito que está. Quando investimos a nossa vida nos projetos de Deus e nos dispomos a cumprir a sua vontade, Ele se responsabiliza pelas nossas coisas. Assim como foi com Salomão. Quando investimos a nossa vida nos projetos de Deus e nos dispomos a cumprir a sua vontade, Ele se responsabiliza pelas nossas coisas. Eu lembro quando eu estava na fase de transição ministerial. Durante muitos anos, eu e a Adriana fomos empresários. Conheci o Luciano sendo empresário. E tínhamos livrarias, distribuidora, estúdio, loja de som automotivo. Tínhamos várias empresas. Então nós estamos vindo aí na área empresarial, quando Deus nos chamou dizendo: olha, o tempo empresarial sobre a vida de vocês está se encerrando. E eu quero transicionar vocês agora para uma parte ministerial. Isso Deus já tinha falado conosco lá na nossa conversão. Quando nos convertemos, Deus falou: olha, vai ter um tempo onde eu vou abençoá-los, onde eu vou prosperá-los muito na área empresarial. Porém, chegará o dia que eu vou pedir tudo isso a vocês, e vocês terão que abrir mão para me servir. E continuamos o nosso trabalho, mas quando chegou essa fase da transição ministerial, a gente começou a sentir aquilo no coração. Tínhamos que estar mais tempo na igreja, se dedicando mais à obra de Deus, mais ao pastorado, abrindo mão de algumas coisas. Foi quando o Luciano nos chamou e ele falou assim: irmão, eu quero fazer uma proposta para você. Queria que você viesse trabalhar na igreja, que você viesse servir aqui com a gente. E eu falei: tudo bem, eu já estou sentindo isso, a gente também está sentindo isso. Mas nós tínhamos nossos sonhos, nós tínhamos coisas ainda a conquistar. E eu pensando, né, poxa, eu vou deixar agora toda essa área empresarial que eu tenho, a renda que eu tenho, para ver o ministério. E eu lembro que ele fez uma proposta maravilhosa para nós. E ele falou assim: olha, o salário que a gente vai poder dar para vocês como igreja, naquela época, naquele tempo, a igreja era, né, pequena ainda, estávamos iniciando. Apesar da igreja ter começado na garagem da minha casa, eu estava desde o início, mas nós não iniciamos como pastores. Nós éramos apenas alguém que ajudava, contribuía com o ministério. E ele falou assim: olha, o salário que eu posso dar a vocês, esse é o salário. E o valor era menor do que o dízimo que nós tínhamos entregue o mês passado. Para você ter uma ideia. Essa foi a proposta, maravilhosa. Era menor do que o dízimo que eu entregava, mas não era dinheiro. Não tinha a ver com dinheiro. Tinha a ver com um propósito. Tinha a ver com sonhos. Tinha a ver com aquilo que Deus estava falando já no nosso coração. Que esse tempo, com lojas, com empresas, que nós íamos ter que mudar. Temos ainda empresas, negócios até hoje, mas hoje os filhos já cuidam de algo, enfim, a gente já não está mais focado nisso. Nosso foco é o ministério. Mas entenda isso, porque eu lembro que a gente muitas vezes conversava, eu e a Adri, falávamos assim: mas nós tínhamos ainda sonhos de conquistar algumas coisas, e não conquistamos ainda. E agora, como será? Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não fica devendo nada para ninguém. Os maiores sonhos, as maiores realizações que nós tivemos na nossa vida, não veio na parte do tempo que eu era empresário, não veio no tempo que nós tínhamos lojas, veio no tempo ministerial. Porque Deus foi abrindo portas, fazendo conexões, realizando sonhos. Então, entenda isso. Quando você investe a sua vida nos projetos de Deus, e você se dispõe a cumprir a vontade dEle, Ele se responsabiliza pelas suas coisas. Cuide das coisas de Deus, que Deus cuida das suas coisas. O Senhor concedeu muito mais, porque viu que Ele colocou o reino como prioridade. E que estava sendo dirigido pelos sonhos de Deus. Muitas vezes eu ouço pessoas, como eu disse, contando os seus sonhos. Projeto de vida. Mas em nenhum momento você vê Deus na história delas. Você ouve o eu. E a minha pergunta para você é: nos teus sonhos,
Deus está dentro dos seus sonhos? Ou apenas é o eu? Eu quero essa posição, eu quero passar nessa faculdade, eu quero entrar nesse emprego, eu quero ter esta empresa, eu quero ter essa função pública, eu quero ocupar esse cargo público, eu quero ser o doutor, eu quero ser a doutora. Só é você ou não? O que você sonha, você está dizendo, sonhando com Deus, quando eu estiver neste lugar, eu vou honrar o nome dEle, eu vou pensar nele, eu vou pensar nas pessoas. Porque se você estiver caminhando para esse lado, Deus vai realizar seus sonhos. Deus vai realizar você ser o doutor que você quer, a doutora que você quer, o empresário que você quer. Mas você precisa alinhar a Ele os teus sonhos. Você precisa profetizar sobre isso. E você precisa também investir nos seus sonhos. A Bíblia fala que depois que Deus fala aquilo com Salomão, dizendo, olha, eu vou dar a você mais do que você pediu. Versículo diz assim, 15. Salomão acordou, e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, e pôs diante da arca da aliança do Senhor. Ofereceu holocaustos, e apresentou ofertas pacíficas, e deu um banquete a todos os seus oficiais. Terceiro e último ponto da minha mensagem aqui, hoje invista nos seus sonhos. Invista tempo, invista dinheiro, invista na sua família, invista como fez Salomão no reino. Sabe, pessoas que investem a sua vida no reino são as que menos têm problemas e as que menos sentem falta de dinheiro quando são organizadas. Nós precisamos acordar e nos movemos do nosso estado, muitas vezes ali parado, de inércia, em direção para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, entenda isso. Estar perante a arca de Deus representa o nosso momento de adoração ao Senhor. É estar permanentemente em intimidade, através da adoração. A adoração precisa ser um estilo de vida para cada um de nós. E a Bíblia fala aqui que Salomão fez um banquete aos seus oficiais. Isso simboliza uma atitude de servir. Ele volta e ele serve. Então, você precisa entender isso, que pessoas que servem, pessoas que se colocam à disposição do reino, pessoas que se conectam àquilo que Deus está fazendo, são pessoas onde os sonhos de Deus se realizam com mais rapidez sobre a vida delas. Por quê? Porque elas estão sempre prontas a servir. Eu sempre falo que pessoas que servem aproveitam melhor as oportunidades também, porque estão servindo, estão sendo vistas. Então, eu e você precisamos aprender sobre isso. O que você sonha faz parte do reino de Deus? O que você está sonhando está linkado ao reino de Deus ou somente está linkado ao seu reino, à sua vontade? Aqui, caminhando para eu concluir, essa mensagem diz: anda na minha presença. Essa é a condição que Deus coloca para ele. Se você andar nos meus caminhos, você lembra? Só para a gente caminhar aqui e nessa conclusão. Ele tem um sonho. Deus aparece a ele, pergunta o que ele quer. Ele pede algo. O Senhor fala: eu vou conceder isso a você. Aliás, vou conceder mais ainda. Porque você não me pediu, vou lhe conceder o que você pediu e o que você não me pediu. E Deus faz na vida dele maravilhas. Mas ao final, versículo 14, o Senhor coloca uma condição para ele. É essa condição que Deus coloca para mim e para você também. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Versículo 14 fala isso. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Sabe o que aconteceu? Ele se perdeu. Alguém que ouviu Deus, que Deus apareceu para ele, ele se perdeu. Flávio Josefo fala que Salomão viveu só em torno de 60 anos de idade. Morreu novo ainda. A promessa estava condicionada. Se você permanecer na minha presença, se você andar nos meus caminhos, se você estiver debaixo dos meus estatutos, se a minha palavra for
alicerce para a sua vida. Tudo o que você me pediu eu vou lhe conceder, e ainda vou prolongar os seus dias na terra. Você vai viver muito, mas ele viveu pouco. Por quê? Porque se perdeu. Se perdeu no meio do caminho. Muitas vezes começamos bem, terminamos mal. Começamos com a nossa lista muito bem. Mais um sonho realizado, mais um sonho. Mas no meio do caminho, se perdemos. Nos embriagamos com a vinha e se perdemos. Estarmos preparados para servir cada pessoa em suas necessidades, seja de uma ordem espiritual, emocional, física ou até social. Aqui também está o ID do Senhor, alimentar pessoas com a palavra. Está pronto para ser discipulado, pronto para ser um discipulador, pronto para discipular, pronto para cuidar de pessoas. Você sabia que dentro do sonho de Deus para a sua vida tem o ID? ID fazer discípulos, ID pregar a palavra de Deus, ID cuidar de pessoas. Então, tudo que você sonhar para a sua vida, pense: o que eu estou sonhando para a minha vida, aonde Deus entra nisso? Aonde o reino de Deus entra nisso? Porque se você colocar o reino de Deus dentro do teu sonho, Deus vai poder realizar. Deus vai fazer porque Ele tem prazer em fazer. Até porque Ele é o maior beneficiado quando o sonho dele se realiza na minha vida ou na sua vida. Porque Ele daí nos usa. Quem é meu agente mais próximo? Ele. Quem é meu agente mais próximo? Ela. Esteja pronto para que qualquer coisa que o Senhor lhe dê, um dia Ele peça de volta e você esteja pronto para devolver a Ele. Porque se você não está pronto para isso, Ele não vai conceder algumas coisas a você. Eu concluo essa palavra. Tudo o que sonhamos está ao nosso alcance. Basta crer e profetizar. Sabe por que pessoas vencem ou sempre são vencedoras? Porque acreditam nos seus sonhos e sempre terminam o que começam. Não é procrastinador. Começou algo, termina. Claro que vai encontrar obstáculos, sim. Tudo aquilo que vamos fazer também, ainda que Deus esteja dentro de tudo aquilo, vamos encontrar obstáculos, vamos encontrar dificuldades. Jesus disse: nesse mundo terei tribulação, mas tem bom ânimo. Mas quando você encontrar um obstáculo, quando surgirem obstáculos, mude a direção de alcançar o seu sonho, mas não a decisão de chegar até lá. Obstáculos virão, problemas virão. Mude a direção de alcançar o seu sonho quando surgir um obstáculo, mas não a decisão de chegar lá. Augusto Cury tem uma frase dele que ele diz assim: os sonhos são como uma bússola, indicando o caminho que seguiremos e as metas que queremos alcançar. São eles que nos impulsionam e nos fortalecem e nos permitem a crescer. Sonhos são eles que nos impulsionam, nos fortalecem e nos permitem a crescer. O sucesso começa com um sonho, do sonho para a meta, da meta para a disciplina, e da disciplina para a persistência, e da persistência para a conquista. Por isso, não desista no meio do caminho. Não desista. Talvez você está tão próximo daquilo que você tem sonhado há anos. Talvez você está tão próximo para o Senhor realizar aquilo que você tem pedido há anos, mas porque está demorando, você está pensando em desistir. Não desista. Alguém perguntou: pastor, mas está demorando demais para acontecer algo na minha vida, algo que eu sonhei. E eu digo: se não acontecer hoje, pense: estou um dia mais próximo de acontecer aquilo que Deus tem para a minha vida. Não aconteceu amanhã, você está um dia mais próximo para acontecer o sonho de Deus na sua vida. E depois, cada dia que passa, que esse sonho não se realiza, entenda, não olhe como Deus esqueceu de você. Olhe
Deus está me deixando cada dia mais próximo, mais perto do sonho dele para a minha vida. Mas para isso, alinhe o seu sonho aos sonhos de Deus. Alinhe seu coração aos projetos de Deus. Para isso, sonhe os sonhos de Deus e não os seus sonhos. Porque os sonhos dele são maiores do que os nossos. Os caminhos dele são caminhos melhores do que os nossos. Profetize sobre os seus sonhos e invista. Invista tempo, dinheiro. O que você precisa fazer? Eu lembro que muitas vezes, nas ofertas, quando temos aqui ofertas, como agora, semeando e outras ofertas, eu estou ofertando, eu estou dando nome à oferta. Sonho meu filho estudar fora. Essa oferta é para o meu filho estudar fora. Eu dou nome às ofertas. Pastor, onde está isso? Eu creio nisso. Então eu dou nome às ofertas. Como Salomão fez, a Bíblia fala que ele volta e ele sacrifica. Ele oferece algo a Deus. Eu tenho a minha casa própria, eu tenho um sonho, então eu vou ofertar sobre isso. Sabe algo que eu tenho andado muito nas igrejas hispanas aqui, conhecendo muitas igrejas. Inclusive agora, no nosso sobrenatural vai estar o Israel Chaparro, que é do Chile. E algo que nós precisamos aprender com os latinos, é que eles estão pregando a palavra. Os africanos fazem isso também. Enquanto as pessoas estão pregando, eles estão se levantando, e quando eles querem selar aquela palavra sobre a vida deles, eles colocam uma oferta no altar. A gente viu isso acho que pela primeira vez aqui em 20 anos de igreja, quando o Vitor Hugo pregou aqui. As pessoas se levantando e trazendo ofertas para selar aquele momento. É muito comum isso, a gente vê isso na África também, mas nas igrejas latinas aqui, que a gente tem caminhado e visto isso, faz parte da cultura. Eu recebo essa palavra, então eu oferto algo. Eu selo aquele momento, em cima daquela palavra. Para eu concluir, sobre essa oferta semeando, aqui que começamos agora, há 19 anos nós fazemos isso como igreja. Todo ano temos a oferta semeando. O André explicou muito bem aqui como ela funciona. Normalmente essa oferta nós damos afora, né? Não utilizamos para a igreja local, nunca ficamos com ela, sempre destinamos a pessoas e ministérios, enfim. Sempre Deus nos dá uma direção que é para fazer. Mas eu lembro que alguns anos atrás nós tínhamos recém mudado para cá. Então todo o nosso recurso, todo o nosso caixa havia zerado. E nós tínhamos essa oferta do semeando. Lembro que a gente conversou numa reunião nossa de pastores e dissemos, olha, nosso caixa está zerado. As contas estavam em dia, tivemos sempre uma boa gestão, as contas estavam em dia, mas o caixa estava zerado. Mas esse caixa do semeando, caixa da igreja também, tinha oferta semeando ali. E nós estávamos orando o que fazer com essa oferta. E era um bom valor. E aí a gente olhou e falou assim, será que a gente não poderia pegar essa oferta? Ela é de Deus mesmo. E é investir na gente essa oferta. Estamos aí com tantos desafios, tínhamos acabado de mudar para cá, estávamos ali no começo de pandemia, aquela situação toda. Talvez vamos deixar isso como poupança, vamos deixar isso aqui como um aluguel, se a gente precisar pagar aluguel agora, por causa da pandemia, talvez, enfim, precise, salários. E aí a gente ficou pensando só, mas fomos para a oração, ouvir Deus. E quando nós estávamos na oração, Deus falou conosco, vocês vão pegar todo esse dinheiro do semeando e vocês vão semear em outras igrejas da cidade. Igrejas e pastores que estão com aluguel atrasado, salários atrasados. Não só da igreja, da casa deles também. E a gente tomou um susto quando Deus falou aquilo, que falou, Deus, nós somos essas pessoas, né? Nós estamos precisando desse milagre. Não tinha nada atrasado ainda. Mas Deus falou, o presbitério se reuniu com a nossa liderança, falamos, olha, Deus falou que é para fazer isso. Amém. Vocês conhecem pessoas? Conhecemos. Lembra, nós temos um caixa zerado e o outro com esse valor do semeando. Começamos a ligar. Tínhamos já informações de algumas igrejas da cidade, estavam passando dificuldade, alguns pastores da cidade que estavam com aluguel atrasado, não só da igreja, aluguel, salário deles atrasados. E aí começamos a ligar para elas, passa a conta da igreja, enfim, passamos para a tesouraria começou a fazer a distribuição dessas ofertas na vida dessas pessoas. Vocês não têm ideia de como isso foi sobrenatural para a nossa vida como igreja, para a sua vida como igreja. Porque essa oferta não é nossa, essa oferta era sua, que você trouxe para cá.
cabia a nós apenas ouvir a voz de Deus e seguir ela. E se nós fizéssemos o que nosso coração que a lógica mandava fazer naquele momento, pega esse dinheiro, usa agora para a igreja local. Nós não tínhamos vivido o milagre sobrenatural de Deus. Mas como ouvimos a voz de Deus e cumprimos ela, nós vivemos o milagre. Vocês viveram esse milagre. E foi lindo a gente, mandar essas ofertas para essas igrejas, para esses pastores. Igrejas humildes, simples. Algumas até pastores que tinham falado mal da gente alguns anos atrás. Mas a Bíblia diz que eu pago o mal com o bem. Falamos, olha, sabe você, Deus falou conosco, eu sei que você está passando um momento difícil. Alguns, não pastor, o que é isso? Não, amigo, fica tranquilo. A gente só quer abençoar a sua vida. A gente só quer abençoar a sua igreja. A gente só não quer que você baixe as portas. A gente só não quer que você feche. Está aí o valor do seu aluguel, está o valor aí do seu salário. E começamos a fazer isso com a sua oferta que você havia trazido para esse semeando. Foi algo sobrenatural, foi um milagre tão grande. E desde então temos vivido milagres em cima de milagres. As conquistas que nós temos tido como igreja, e você faz parte disso, é porque um dia ouvimos a voz de Deus. Se você permanecer no meu caminho, você não só terá o que eu tenho para você, você vai ter coisas que você nem sonha, que você nem me pediu e que você nem imagina. Essa é a palavra, esse é o sonho de Deus para a minha vida, esse é o sonho de Deus para a sua vida. Você recebe esse sonho, amém? Você pode ficar de pé e dar um forte aplauso a Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Alinhe os sonhos, profetize, invista neles, e Deus vai realizar algo tremendo na sua vida. Você crê nisso?